Olá, meus amigos. O objetivo desse vídeo nada mais é do que desmistificar uma fase complexa que tem causado muitas reprovações ao longo dos tempos em concursos públicos, principalmente em carreiras policiais. A fase do psicotécnico, das duas uma, ou ela simplesmente é negligenciada pelo candidato achando que é só dormir bem às 8 horas, ter uma boa noite de sono, né? Se alimentar de forma leve e chegar mais cedo na prova que está tudo resolvido. Ou muitas vezes o candidato treina de forma errada, respondendo de forma totalmente sincera, sendo que o que os testes esperam não é isso. Eles querem que seja, mas essa sinceridade não condiz com a realidade, nem dos testes, nem com a realidade social enfrentada na função do serviço público. Diante disso, eu vou trazer para vocês aqui as bases da avaliação psicológica no que tange aos testes de personalidade, especificamente em questionários. Veja, concurso público, ele relacionado ao psicotécnico, ele traz dois grandes grupos, que é as habilidades específicas, que envolve teste de atenção, memória e raciocínio, e os testes de personalidade, que envolvem anamnese, questionários e também entrevistas. A maior parte dos concursos, quase que 99,9%, exigem personalidade, testes projetivos e questionários, como é o caso de questionários de perguntas, como nós vamos mostrar aqui, e projetivos, como é o caso do palográfico. Essa aula gratuita, ela vai direcionar você no sentido dos testes que mais são cobrados, que são testes de personalidade, do que tange aos questionários. E serão duas aulas, e falar para vocês ficarem até o final do vídeo, que no final do vídeo nós vamos ter uma surpresa para você, para que vocês tenham um melhor aproveitamento e uma condição ainda melhor, ok? Então vamos começar. Essa aula nós vamos tratar o que é mecanismo das escalas e dos percentis e como se adequar. Veja, o concurso público para avaliação psicológica de personalidade, você nada mais nada menos, você é um nível estatístico ao responder uma pergunta. Você às vezes acha que ao responder algumas questões do questionário, o psicólogo vai analisar aquilo ponto a ponto, e como você respondeu aquelas perguntas, qual é o seu comportamento. Na verdade, não é bem por aí. Cada uma dessas perguntas, elas estão envolvidas em um tipo de característica que é lançado por meio de uma escala, tirado um percentual, e se você não se enquadra em cada escala percentualística de cada característica, você é eliminado, ok? Vamos observar, então, essa escala, que varia de 0 a 100%. Nessa escala, se você observar, eu detalhei alguma porcentagem, de 0 até chegar a 100%. E explicando aqui para você, logo abaixo, sobre cada característica. Porém, veja bem, o que nós vamos estudar. Os questionários de personalidade são perguntas que envolvem características e que essas características precisam ser enquadrada nesses percentis, perfeito? Só que no questionário, você não responde numa escala de 0 a 100%. Você vai responder numa escala trazida por um teste que varia de 0 a 7, de 0 a 5, de 0 a 3, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então aqui está as escalas. Veja, tem escala que varia de 1 a 7, 1 a 5, 1 a 3, e às vezes escalas que variam de letras TF a TCF, que seria mesmo que 1 a 5. Beleza. De posse desse conhecimento, que existe uma escala que varia de 1 a 7, 1 a 5, qual é a relação dela com a outra escala? Essa escala é como se fosse a mesma de 1 a 7 ou de 1 a 5, porém é uma conversão numérica. Então essa conversão nada mais é que a mesma escala apresentada de 1 a 7, 1 a 5, porém de forma percentual. Vejamos aqui um ponto muito importante. O teste abaixo, ele fala sobre algo do tipo: não há respostas certas ou erradas, mas todas devem ser respondidas. Então é muito importante que suas respostas sejam muito sinceras. Olha só, isso aí é o que vocês vão ser orientados. Infelizmente, pessoal, não é por aí. A realidade não é essa. Se não existisse resposta certa nem errada, se todas estivessem de uma maneira que bastasse responder, não haveria reprovação em psicotécnico. Então,
essa balela é a primeira que nós vamos desfazer a partir desse curso, beleza? Segundo ponto agora é entender que toda pergunta que haverá no questionário, por trás dela haverá uma característica envolvida. Por exemplo, vemos perguntas do tipo: a maioria das pessoas é honesta, viveria em locais de pouca higiene, a sociedade fornece proteção demasiada aos criminosos e por aí vai. Você olhando assim, de fato, parece algo muito inocente e pouco prejudicativo. Mas quando você tem um conhecimento, perguntas como essa, a maioria das pessoas é honesta, aqui atrás, por trás dessa pergunta, existe uma característica envolvida. E cada característica envolvida no teste trará novas perguntas de forma diferente a ser questionada, porém com o mesmo viés intencional do que tange aquela característica. Por exemplo, pode vir pergunta: a maioria das pessoas é honesta ou as pessoas querem me prejudicar? Da mesma forma que as perguntas, uma traz uma forma negativa e outra uma forma positiva, o sentido, a característica, o que se busca encontrar no candidato por meio desse percentual da forma que ele responde é a mesma coisa. Beleza? Ok. Depois dessa contextualização, vamos entender então qual que é a forma de resposta exata em um questionário para que você não se complique. Vou mostrar para vocês aqui como se comportar no mecanismo de resposta. Veja bem, como eu expliquei para vocês, existe uma escala que será variada de 0 a 100%. Sendo que as perguntas elas podem ser respondidas de 1 a 7, 1 a 5. Mas como nos enquadrar nessa condição? Veja, por exemplo, a agressividade. Isso aqui é uma característica. A agressividade exige-se, por exemplo, um nível adequado, que seria basicamente o que se chama de médio. Uma agressividade para o cargo deveria ser média. Esse médio ele pode variar entre 30% a 60%. Dentro dessa variação se torna apto o candidato que consegue ficar nesse parâmetro. Agora, impulsividade, por exemplo, muitas vezes ela pode ser baixa ou inferior, que pode variar ali entre 10% a 20%. Se o candidato fica dentro desse parâmetro, também está apto. Entretanto, se ele ficar abaixo, tanto em agressividade quanto em impulsividade, ou acima do nível exigido, isso vai lhe custar a sua aprovação. Então, como é que nós vamos aprender a responder de maneira objetiva, prática, fazendo com que você fique apto dentro de cada uma dessas características? Vejamos. Observando que há uma escala de 1 a 7, nós vamos dividir em 3 grandes grupos as nossas características. As características serão divididas em absolutas, relativas e ponderadas. O que são características absolutas? São aquelas que nós vamos utilizar os extremos, por exemplo, 1 e 7. São características que não cabem meio termo. Por exemplo, os dias têm 24 horas. Tem como os dias ter 23 ou 25 horas? Não, é algo impossível. Então, isso nós chamaremos de validação. A validação ela serve tanto para negar quanto para afirmar. Por exemplo, veja uma absoluta negativa. Posso dar a volta ao mundo a pé? É algo que não cabe variação. É uma negação, uma validação negativa. Do mesmo modo, vejamos, uma absoluta positiva. Neste momento estou vivo. Sim, seria o 7. É possível estar meio vivo ou meio morto? Não, é algo exatamente dessa forma. É isso e pronto, não cabe meio termo. Partimos para o segundo maior grupo, que é 98% das perguntas, que são as relativas. As perguntas relativas são aquelas características que necessariamente cabe meio termo, e nós utilizaremos necessariamente para respostas 2 para negar e 6 para afirmar. Por exemplo, um exemplo de relativa: sou perfeccionista. Pô, ser perfeccionista é bom? Sim, por quê? Perfeccionismo, ele surge da característica ordem. Por exemplo, sou ordeiro.
A resposta é, pô, sim, eu vou ser policial, eu vou ser um cara desordeiro? Lógico que não. Então a característica ordem, ela é positiva quando a pergunta for relacionada a algo positivo. A característica em si ela é neutra, mas veja, ordem, sou ordeiro? Sim. Se eu penso em sim, eu vou responder sempre, veja, sempre 6. Do mesmo modo, surge a pergunta, sou desordeiro? A primeira coisa que eu vou fazer é pensar, sou desordeiro? Eu vou pensar, claro que não. Se é não, eu respondo nunca 2. E aí, com essas respostas, eu consigo, por exemplo, na característica ordem, me enquadrar no perfil necessário para me enquadrar e não ficar nem muito, nem pouco. Mas aí o candidato às vezes pode me dizer, pô, se a ordem é algo positivo, sou ordeiro, eu não posso responder 7, professor? Está tentando 7? Claro que não, porque se você for perfeccionista demais, você simplesmente será uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Isso extrapola o que pode ser feito. Então você vai ter que responder dentro desses moldes, para não ultrapassar aquilo que se exige daquela característica. E por último temos as características ponderadas. São aquelas relacionadas à arte, música, teoria científica. Nós vamos utilizar o meio termo, nem de mais nem de menos. E nós vamos automaticamente eliminar o 3 e o 5. Por que nós vamos eliminar o 3 e o 5? Porque imagina a seguinte situação. Nós vamos aprender as características, mas infelizmente, às vezes, pode surgir uma dúvida. Como assim uma dúvida? O candidato vai responder, por exemplo, sobre perfeccionismo. Ele lê, sou perfeccionista, aí ele fica em dúvida. Pô, ser perfeccionista é coisa boa ou é coisa ruim? E fica naquela dúvida terrível. Ah, isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Na dúvida, o que você vai fazer? Vou utilizar um exemplo chamado putaria didática, que vocês vão conhecer ao longo do nosso curso. É fácil para decorar e fica na mente. Imagina aquele rapaz que vai sair com uma moça para um jantar querendo passar o pipiu nela. Mas infelizmente ele não tem um pipiu, ele tem uma manjuba. E aí ele está com medo de machucar a moça. Porém, se ele vai fazer só no papai e mamãe, tá sujeito a moça falar assim, nossa, ele nem sabe fazer gostoso. Mas se o bichão joga a perna dela lá no ombro, no frango assado, e manda aquela manguaça para cima, tá perigoso arregaçar até o útero. E ela nunca mais querer fazer amor com o bichinho. Perdi o grande amor da minha vida. E aí, o que rolou? Rolou uma dúvida. Na dúvida, vai de 4, bebê. Isso, na dúvida vai de 4. Por quê? Se, por exemplo, sou perfeccionista, seria algo relacionado a 6, que é algo positivo, e o candidato, infelizmente, não sabe se aquele é negativo e coloca 2, infelizmente, tende-se a baixar o percentil, e aquilo que era para ser uma característica positiva, com o percentil mais alto, ele joga o percentil abaixo, trazendo uma possível inaptidão. Então, utilizando essa metodologia, fica claro que aquilo que está negativo, mas eu estou em dúvida se é positivo ou não, se eu troco os polos, pode dar errado. Mas a partir do momento que elimina o 3 e o 5, entre o 2 e o 4 tem um longo espaço, entre o 6 e o 4 também tem um longo espaço. É o mesmo que, imagine que eu tenha que atingir 80% em uma característica positiva e 20% nela quando negativa. Se eu trocar os polos, vai dar muito errado. Porém, se na dúvida eu coloco o 4 e é o 50%, as chances de eu me enquadrar dentro aqui é muito maior do que eu trocar o polo e sair fora desse percentil. Então, garotão, na dúvida, bota de 4. Ou pode ir de 4 se quiser também. Beleza? Aí é de cada um, é gosto. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto que eu vou explicar para vocês. Explicar como responde as questões sabendo utilizar a escala. Na próxima aula, você vai aprender como aplicar essa técnica. Beleza? Então tá bom. Fiquem comigo que tem mais conteúdo.